Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, nós estamos trabalhando, gente, os temas, né? E bom, como eu já disse na primeira aula dos temas, né? Nós estamos apenas aqui fazendo um recorte no que nós acreditamos que possa cair na redação do Enem. Nós não temos bola de cristal e nem um informante né, que fez as provas. Então a gente, né, a gente sabe assim, tanto quanto você, né? A gente cogita, ok? A possibilidade de caírem esses temas pelo que tem sido discutido, né? Mas a gente sempre recomenda que você não dependa apenas do que a gente vai mostrar aqui. Assista nossas aulas, mas esteja sempre, né, em dia com as atualidades, leia bastante. Isso vai ser sempre bom para você, para sua vida de maneira geral, obviamente, né? E para o seu vestibular, para sua redação, né? Que é a coisa mais imediata, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional brasileiro, né? Nós, infelizmente, passamos por um momento muito complicado no início do ano, né? A gente teve um massacre lá no Amazonas, Rio Grande do Norte, em Roraima, aquelas rebeliões que foram muito, mas muito violentas, muito pesadas, muitas vidas foram perdidas ali, né? E é um tema que está muito em alta, então a gente acredita que possa sim cair, né? E, bom, tem diversos fatores, né, que tem a ver, que perpassam esse tema. Então a gente tenta sempre assim pensar qual seria a abordagem que o Enem poderia fazer. Não tem como a gente adivinhar, porque, né, o tema, a gente já tenta adivinhar o tema. Dentro do tema, a gente tem ainda qual recorte, né? O que o Enem vai pedir de você sobre esse tema? O que ele poderia, né? Porque vai, não sei. O que poderia pedir, né, do seu texto? Então, nós pensamos da seguinte maneira. Sobre a questão da privatização, né, das prisões aqui no Brasil. Isso é uma questão que tem sido discutida, né? Então, qual seria a forma de sanar esses problemas que a gente tem tido aqui nas prisões, né? Isso cabe ao Estado ou cabe às empresas, né? Quem faria uma melhor administração? Então a gente decidiu recortar o tema desta forma, tá? Eu fiz aqui uma espécie de coletânea, né, com notícias, uma introdução, um textozinho de introdução, e ao final eu desenvolvo, né, duas introduções, duas formas de começar um texto argumentativo, um que vai pelo lado da privatização e o outro que acredita que o Estado poderia resolver, né, das formas que o Estado teria como né, resolver essa situação. Então vamos lá. Sistema prisional brasileiro. Recentemente, todo o Brasil tomou conhecimento do assassinato brutal de mais de 100 detentos nos presídios dos estados de Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte. A situação desumana do sistema carcerário brasileiro, caracterizada pela superlotação e pela ineficácia da recuperação e ressocialização dos presos, mais uma vez foi tema de todos os jornais. Com isso, a discussão sobre o melhor caminho para sanar o problema ganhou força. De um lado estão os que acreditam que cabe ao Estado reestruturar o sistema prisional, com medidas que capacitem o detento para o mercado de trabalho e o reinsiram na sociedade. Por outro, há quem defenda que o sistema carcerário necessita ser privatizado para que o Estado possa investir esses gastos em outros setores da economia. Ok. Bom, gente, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês aqui sobre discussões, né, de temas como esse, né, que envolvem direitos humanos no Enem. A gente não se conhece, mas eu sugiro, né, de todo o meu coração e todo o conhecimento que eu adquiri até aqui, que se você, né, pensar o tema de uma maneira... se você for contra os direitos humanos, né, se você acredita que os presos, que as pessoas que cometem crimes não têm forma de serem corrigidas e que elas merecem
mesmo o que ocorre nesses presídios, né, esse tipo de tratamento, eu vou entender se você pensar assim, não vou entender. Tá tudo bem, você pode pensar do jeito que você quiser, mas esse tipo de abordagem do tema, né, não faça no Enem, tá? Porque é um tipo de argumentação, né, que ela pode ser considerada preconceituosa, né? Então, isso pode ser ruim para você na sua redação, ok? Então, eu tô abrindo esse parênteses aqui de um assunto chatíssimo, né? Mas que é importante porque tem desrespeito. Eu jamais traria esse tipo de argumentação aqui, porque eu não acredito nisso, mas, né, trouxe, né, um outro tipo de recorte que eu acho muito mais provável que se cobre no Enem. Acho praticamente impossível que o Enem traga essa possibilidade de você dizer lá que bandido bom é bandido morto, né? Isso com certeza não vai ser bem visto pelos corretores, então, por favor, não utilize esse tipo de argumento, ok? Vamos levar a sério isso aqui e vamos seguir com o nosso recorte sobre o tema, ok? Privatização versus questão estatal. Bom, o El País trouxe, né, em 5 de janeiro de 2017, que foi perto ali de onde aconteceu, né? Foi bem no início do ano. O massacre no Amazonas e as prisões privatizadas. O lucro como alma do negócio, né? A tragédia de Manaus é, antes de tudo, resultado da ineficiência do poder público em zelar pelo que ocorre nos intramuros do sistema prisional, né? Então, o País já traz o seu posicionamento contra a terceirização de serviços, né? A privatização, gente, dos presídios, ela não é uma privatização, assim, total, né? Não tem uma empresa que assuma de forma 100% o presídio, né? O que acontece na maior parte dos casos é que serviços são terceirizados, né? Então, a segurança pode ser terceirizada, né? Então, não são agentes prisionais, não são policiais, são seguranças particulares que fazem, né, o controle dentro da cadeia, né? Então é assim que ocorre a terceirização, né? Empresas, né, ficam responsáveis pela limpeza e pela alimentação, né? O que, na verdade, o que me parece mais crítico é quando as empresas terceirizadas fazem a segurança, tá, gente? Porque eles não são policiais formados, eles não têm vamos dizer assim, um expertise, né, na lida com esse tipo de realidade, né? Porque não basta você estar armado, você tem que ter um treinamento específico, né, para trabalhar em prisão. Não é simples assim, né? Tipo, sou um segurança, sou contratado e vai dar tudo certo, né? Então é uma questão que, né, dentro da terceirização a gente tem que pensar que se for terceirizar, essas pessoas que prestam serviços, elas têm que ser muito bem qualificadas para trabalhar ali, ok? Porque realmente é um ambiente completamente diferente, né, do que a gente está acostumado. Não é a mesma coisa que fazer a segurança de um shopping, ok? Então, né, para o El País, o massacre tem a ver com o Amazonas. Ele já era uma prisão que tinha um trabalho terceirizado. Então o El País defende que, né, o lucro como alma do negócio tem a ver com a terceirização, porque ali acaba rolando muita grana, muita grana. Então, né, tudo que envolve iniciativa privada, né, tem bastante dinheiro, né, e para o El País a privatização não é uma boa ideia. Gestão terceirizada de presídio facilitou o massacre de Manaus, dizem peritos, né? Então, peritos, né, depois, após examinar a cena, né, do crime, eles concluíram que a gestão terceirizada, né, então esse presídio ele já tinha, né, essa questão da terceirização, né, diferente dos outros dois que não eram totalmente uma questão do Estado, né. Lá no Amazonas já tinha, né, essa coisa terceirizada, uma gestão terceirizada, né? Então isso daí saiu no UOL
tá? O UOL em São Paulo, em 3 de janeiro de 2017, desse ano, tá? Bom, aqui na Carta Capital, em 6 de fevereiro, né, desse ano também, nós temos aqui esse trecho que fala de um presídio no Paraná, né, aqui no Paraná. O Paraná fez a terceirização pioneira do país, né, que significa que foi o primeiro a ter, né, um presídio com serviços terceirizados. Em 1999, faz um bom tempo, tem quase 20 anos, né? Na penitenciária industrial de Guarapuava, entregue a Humanitas Administração Provisional Privada, então olha só, esse é o nome da empresa, e considerada no início uma instituição modelar. Então, assim que começou a questão da terceirização aqui, né, o presídio era considerado um modelo para todo o país, né? Nos últimos anos foi, entretanto, tomada por rebeliões. Alarmado com o alto custo da operação privada, o Estado reassumiu em 2006 essa unidade e as de Curitiba, Londrina, Piraquara, Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, né, em 2006, alarmado com o preço que estava sendo gasto, né, o custo aumentou, né, o preço que estava sendo gasto com terceirização, né, eles desistiram, voltaram atrás, e também porque houve muitas rebeliões nesse período, né? Então, para essas notícias que nós estamos vendo, essa parte da nossa coletânea, né, a gente percebe que, para essas pessoas, a terceirização não foi interessante, não é uma boa forma de administração dos presídios. Agora, né, quem pensa a favor? Vamos lá. A favor da privatização, né? Minas Gerais tem o primeiro presídio construído e administrado por empresa, né? Essa notícia, olha, é desse ano também, 13 de janeiro de 2017, né? Essa notícia é do G1. Em 4 anos de funcionamento, apenas um preso conseguiu fugir. Participação do setor privado divide especialistas no sistema carcerário, né? Bom, divide mesmo, tanto é que a gente está aqui discutindo exatamente essa divisão, né? De um lado a privatização, do outro lado a questão estatal. Bom, e nesse caso de Minas Gerais deu certo, né? Foi construído e até agora só um preso fugiu. Então, mostrando que a terceirização pode ser muito boa, né? Pode ser vantajosa. Ó, privatização dos presídios, né? Super interessante. 31 de outubro de 2016. Não é novidade que o sistema penitenciário brasileiro faliu e que não recupera ninguém. Faltam ali mais de 130 mil vagas. Só para aqueles que já estão presos, sem contar os outros 200 mil que deveriam ser presos em face dos mandados de prisão expedidos. Facilmente compreende-se que o Estado não poderá sozinho resolver este problema, que na verdade é de toda a sociedade, né? Daí surge a tese da privatização dos presídios, tão somente para chamar a participação da sociedade, da iniciativa privada, que viria a colaborar com o Estado nessa importante e arriscada função de gerir nossas prisões. A vantagem da privatização, na modalidade da terceirização, é que ela faz cumprir a lei, dando efetivas condições do preso se recuperar, ao contrário do sistema estatal, que só piora o homem preso. Então, para, né, o Luiz Flávio Borges, né, que escreveu aqui para Super Interessante, a terceirização seria uma forma, né, de recuperar de fato, né, a iniciativa privada investindo dinheiro, né, os serviços sendo feitos, né, com, vamos dizer assim, ele acredita que essa terceirização traria serviços melhores para o sistema prisional e traz também um pouco para a gente, né? Tira das mãos do Estado e coloca nas mãos da iniciativa privada, da sociedade, né? De pensar, né? De passar a pensar nesses presídios, como seria melhor, né? Como seriam melhor geridos, como a vida desses presos seria melhor, como
o sistema poderia recuperar de fato essas vidas, né? Ao invés de corrompê-las, ao invés de o cara chegar lá e se tornar muito pior do que ele era, né? Por causa da vida muito árdua, por causa não tem incentivo, não tem escola, não tem trabalho, né? Então, são questões que precisam ser instauradas, né? E o Luiz Flávio Borges acredita que quem poderia fazer, né, essa recuperação, quem poderia instaurar esse sistema trabalhista, né, e essa questão do estudo, do preso sair capacitado, né, seria a iniciativa privada. Vamos lá. Pensando agora na privatização, na terceirização, né, se você for escrever a favor disso, da privatização dos presídios, né, do sistema prisional, como você poderia escrever, né? Vamos lá sobre a introdução que eu escrevi. O sistema penitenciário brasileiro, mais uma vez, deu provas de sua falência. A instituição tornou-se uma máquina destruidora de quaisquer possibilidades de recuperação, da qual cidadãos saem ainda mais corrompidos, ou, como nos últimos acontecimentos, mortos. O que sinaliza a inabilidade do Estado em coordenar presídios e sustentá-los com dinheiro público, bem como a necessidade de que a iniciativa privada tome frente da situação. Então, por exemplo, uma forma de você discutir a terceirização é você falar, por exemplo, sobre o dinheiro, o Estado poderia estar investindo esse dinheiro, né, que ele investe nos presídios, em outras áreas. Por exemplo, uma área base, né, que é a formação do indivíduo, que é a educação, né? Então, se você acredita que a iniciativa privada, né, tiraria das mãos do governo essa responsabilidade, né, e que eles teriam mais dinheiro para investir, né, se o sistema ocorresse dessa maneira, né, se você acredita que isso seria mais legal, você pode desenvolver essa ideia, né? E aí, olha, aqui você pode falar, por exemplo, né, da inabilidade do Estado. Então você pode falar sobre alguns estados, né, no Brasil, no país estarem, né, passando por sérias dificuldades, está faltando, né, investimentos em diversas áreas, e você acredita que se a iniciativa privada tomasse conta, o Estado estaria mais folgado, né, ele teria menos dívidas e poderia investir mais em outras áreas, né? Na educação, na saúde, né? Então você pode desenvolver essa ideia a partir dessa perspectiva, tá? Você pode fazer dois ou três parágrafos de desenvolvimento, né? Você pode falar sobre explicar melhor a situação, né? Dos presídios aqui, dessa questão da rebelião, né, desse massacre que houve no norte, e falar, né, um pouco sobre essa questão do Estado mesmo, que até aqui o Estado não resolveu a questão. Talvez, né, se a iniciativa privada, né, e aí você vai trabalhando como a iniciativa privada pode resolver. Por quê? Tá? É muito bom sempre você embasar os seus argumentos, tá, gente? Por isso que a gente fala, vamos ler, leia bastante. Agora, se você for contra a privatização, terceirização, como você pode trabalhar? A terceirização dos serviços carcerários, apontada por muitos como grande solução para os problemas do sistema prisional brasileiro, não impediu o massacre do Amazonas no início do ano. O banho de sangue ocorrido na instituição, gerida por uma empresa, trouxe à tona a necessidade de que o Estado tome as rédeas da situação em vista em uma forma definitiva que abarque desde a lei de drogas até as medidas de reinserção social dos detentos, né? Então, se você acredita que o Estado deve continuar, né, gerindo os presídios, né, uma questão importante para ser tratada, por exemplo, é a questão da lei de drogas, né? Essa lei deveria ser modificada, então você pode fazer um parágrafo desenvolvendo isso, essa ideia de que enquanto usuários forem presos como traficantes, né, só vai inflar o número de presos dentro do presídio. Ou
que penas alternativas possam ser aplicadas para determinados casos, né? Casos que não são tão graves, né? Então, penas alternativas, como a gente tem nos Estados Unidos, né? Trabalho comunitário, limpar rodovia, né? Limpar ponte, né? Não sei, ser monitor num orfanato, essas coisas, né? Serviços alternativos, comunitários, como forma de pena, né? Isso seria uma forma, por exemplo, de desatolar, né, essa quantidade absurda de detentos dentro de uma instituição que não cabe nem metade do que tem lá, né? E uma coisa, um fator muito importante é a reinserção dessas pessoas depois que elas saem da prisão. Então, se você for desenvolver essa perspectiva, né, você pode falar um parágrafo falando sobre a lei de drogas, por exemplo, como eu citei aqui, né? E mais um parágrafo falando sobre a reinserção, né? Desenvolvendo como? Como que pode reinserir? Se essas pessoas, né, tiverem uma formação dentro da cadeia, né, continuarem os seus estudos, né, aprenderem uma nova profissão lá dentro, né, coisas, atividades manuais, costura, marcenaria, carpintaria, né, que isso vai ajudar essas pessoas a saírem das cadeias e talvez não retornarem. Porque também tem isso, né, gente, a questão aqui prisional, muita gente volta, né, muita gente sai despreparado, não consegue uma oportunidade de trabalho e acaba tendo que voltar para o crime, né, e acaba retornando para as cadeias. Então, né, tem uma questão assim muito ampla, são N formas de argumentar, né? Tanto se você considerar a privatização ou se você considerar que o Estado deve continuar, né, gerindo essas cadeias, ok? Essas prisões. Bom, então é isso. A gente fica por aqui, espero que tenha ajudado, né? Treine em casa, pratique esse tema, né? E leia muito sobre o tema, porque realmente tem muita possibilidade que ele possa cair, ok? Então fique atento aí e até a próxima.